Mateus 26, versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saíste como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Só até aí. Como eu disse no domingo passado, algo muito importante que nós precisamos desenvolver, se nós queremos ser bem-sucedido em tudo aquilo que nós fazemos, é a questão de nós desenvolvermos a inteligência emocional. E quando eu meditava mais uma vez sobre esse tema, eu lembrei dessa passagem de Mateus, capítulo 26, porque aqui nós temos exatamente um bom exemplo a seguir e um exemplo talvez a não seguir ou a ser trabalhado. Ou seja, nós temos o exemplo de Jesus, alguém que tinha uma inteligência emocional, mas nós temos o exemplo de Pedro, que nessa passagem demonstra não ter uma inteligência emocional. Pedro, na verdade, ele foi um grande líder, mas foi algo que Pedro precisou desenvolver para ser e fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Esse aqui é Pedro, um homem que era completamente impulsivo, um homem que era muito rápido para falar. Se você ler os evangelhos, você vai perceber as características de Pedro. Pedro era muito rápido para falar. Pedro, ele era muito impulsivo. Quando eles vêm para prender Jesus, Pedro já tira a espada e já corta a orelha do soldado. Jesus, calma, deixa quieta, fica tranquilo. E é esse exemplo que nós temos que perceber. A mesma coisa de Pedro, nós vemos, por exemplo, em Moisés, que antes de Deus tratar e trabalhar com Moisés, num processo que demorou muito tempo, Moisés foi aquele que, quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, de pronto ele já matou o egípcio. Esses homens que são rápidos demais para agir, que não pensam antes de agir, que não refletem antes de falar. E talvez, se você pegar aqui a história de Pedro cortando a orelha e de Moisés matando o servo egípcio, talvez você pense: não, mas eu não faço isso. Eu não mato ninguém. Eu não carrego espada. Mas Provérbios diz que a nossa língua, ela tem um poder de matar ou de dar a vida. Talvez você não tenha uma espada como a de Pedro. Talvez você não mate ninguém como matou Moisés fisicamente. Mas talvez muitas vezes nós usamos a nossa língua como uma espada para ferir, para matar as pessoas. Aí eu vou te lembrar o versículo de domingo passado.
Tiago 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio em se irar. Então, muitas vezes, a nossa boca tem sido como uma espada que tem ferido as pessoas, porque nós somos muitas vezes impulsivos, somos rápidos para falar. Então, você tem um exemplo de um Moisés e de um Pedro, que no começo da sua carreira ministerial não tinham inteligência emocional e precisaram desenvolver para fazer tudo aquilo que nós sabemos que eles fizeram. 2 líderes natos, mas precisaram trabalhar a inteligência emocional. Mas o nosso maior exemplo, o exemplo que a gente tem que seguir, é o exemplo de Jesus. Olha que interessante. Se você fosse ler o começo do capítulo e capítulos anteriores, Jesus senta com os seus discípulos e diz: um de vocês vai me trair. Ele sentado na roda com os discípulos que ele amava. Ele diz: olha, um de vocês vai me trair. Passou um pouco disso. Pedro disse que amava Jesus mais que todos os outros. Jesus disse: Pedro, você vai me negar. E Mateus não fala isso, mas lá em João 16, Jesus ainda vira para eles e diz: todos vocês vão me abandonar, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, olha que interessante. Antes de Mateus 26, Jesus disse e sabia que os discípulos iriam traí-lo, negá-lo e abandoná-lo. Irmão, se era para alguém meter a mão na espada e ferir, era Jesus. Mas aquele que seria traído, negado e abandonado, conseguiu se manter na sua inteligência emocional, conseguiu exercer o domínio próprio, conseguiu permanecer equilibrado, mesmo sabendo de tudo isso que ele passaria. Você talvez foi traído de surpresa, sem ser avisado. Ninguém te avisou: olha, eu vou te trair. Talvez um dia te negaram ou te desprezaram, ou viraram as costas para você e te abandonaram, e não te avisaram que iam fazer isso com você. Jesus já sabia que ia ser traído, negado e abandonado, e conseguiu se manter assim. Conversava com um amigo meu essa semana, e para variar, aquele meu amigo de Brasília. Conversava com ele essa semana, e ele me falou algumas coisas que estava enfrentando. Ele falou: negão, só um desabafo aqui. Aí desabafou. Falou. Eu falei: cara, que bom que tu botou para fora, que bom que tu desabafou, estou aqui para te escutar, estamos juntos, mas olha o seguinte, estou percebendo algo em você que precisa ser vencido. Essa característica aqui, ó. Não, mas eu acho que eu venci e tal. Eu falei: talvez você já melhorou. Muito bom. Mas talvez você não venceu ainda. Tem coisas na minha vida que eu identifico, que eu já venci, que eu já passei de etapa. Eu percebo: não, isso aqui está vencido. Eu passei de etapa. E tem coisas que eu percebo que eu ainda estou no processo. Ainda estou ali evoluindo. E eu disse para ele, eu falei: sabe o que é interessante? Que tem muitas coisas que nós achamos que nós vencemos, mas quando vem a dificuldade, quando vem o problema mesmo, a gente percebe que a gente não venceu. Porque ter inteligência emocional, quando está tudo favorável, não é tão difícil assim, querido. Não é tão difícil. Mas a sua inteligência emocional vai ser exigida nos momentos mais críticos da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso vai exigir da sua inteligência emocional. É na hora da crise, é na hora que aperta, é na hora que pisa no calo, é na hora que fala o que você não gosta de escutar. É naquele momento que exige de mim e de você inteligência emocional, para a gente não reagir como as circunstâncias externas querem que nós
reajamos, eu já perdi a concordância aqui. Mas você entendeu, amém? Porque, olha que interessante. Meu irmão, veio um monte de gente, soldados, prender Jesus. Pedro tira uma espada e corta a orelha. O que Pedro poderia fazer diante de tantos soldados? Se Jesus não mantivesse no centro a inteligência emocional, naquele momento ali podia ter havido uma tragédia. Podia não só Jesus ser crucificado, mas os discípulos dele, Pedro, Tiago e João, que estavam orando com ele no Getsemane, poderiam morrer tudo ali na mesma hora. E porque Jesus manteve-se no centro, sereno, em paz, e aquietou, acalmou Pedro, e ainda curou, o soldado que teve a orelha cortada, porque Jesus se manteve assim, ele evitou que outras pessoas fossem machucadas. Muitas vezes no seu lar, você vai precisar manter a inteligência emocional para que outros não saiam feridos. Que nós temos que entender, por exemplo, aqueles que são casados e que têm filhos. Muitas vezes tu vai precisar manter a sua inteligência emocional, porque aquela briga no lar não vai ferir só você e o seu marido, vai ferir os seus filhos. Você entende ou não? E por mais que alguém queira guerra com você, você precisa dizer: eu vou viver em paz. Não, mas eu quero guerra. Sabe aquele ditadinho lá? Quando um não quer, dois não brigam. Tu tem que ser o tipo de pessoa que dá, um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para sair dela. Ou seja, eu não vou brigar. Eu não vou entrar em discussão. Porque mais pessoas vão se ferir. Não se tratava só de Jesus, se tratava também dos seus discípulos. Quando as coisas externas, quando as pessoas que tentam te ferir, te ofender, tentam roubar a tua alegria, tentam te desestabilizar, e você permite, não é só você que sofre, pessoas que dependem de você, que estão à sua volta, que te amam, sofrem também. Então Jesus se manteve ali, na sua inteligência emocional. Pedro, deixa. Está tudo certo, Pedro. Deixa acontecer. E aqui eu quero ressaltar 2 pontos para você sobre inteligência emocional. Se você quer desenvolver e agir com inteligência emocional, você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender a abrir mão dos seus direitos. Você precisa aprender a abrir mão dos seus direitos. Tudo nós queremos brigar, Vou brigar porque é direito meu, vou brigar. Eu vou ligar lá, eu vou meter a boca porque eu paguei. Eu vou brigar e não sei o quê, eu paguei caro. É direito meu. E muitas vezes nós queremos brigar pelos nossos direitos. E se você quer desenvolver a tua inteligência emocional, tu vai ter que aprender que muitas vezes você vai precisar abrir mão dos seus direitos. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Ou seja, desde o começo, ele já abre mão. Desde o começo, ele já se esvazia. Pedro veio cortando a orelha de soldado. Jesus disse: ô Pedro, tá achando o quê? Tu acha que não podia orar, Pedro? E meu Pai que está no céu ia mandar uma legião de anjos aqui, mas eu estou abrindo mão do meu direito. Abre ali comigo. Eu ia dizer se você abrir, não, mas abre lá comigo. Em 1 Pedro, capítulo 4. Desculpa, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Quer dizer, capítulo 2. Agora é verdade, capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2. Vai ali comigo no versículo 18. 1 Pedro 2, versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Olha o versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Só até. A Bíblia diz, é do agrado de Deus que padeçais injustamente. Diz, olha, tenha por exemplo Jesus. Siga o caminho, as pisadas de Jesus, que quando ele era ultrajado, quando ele era maltratado, ele não devolvia. Jesus não retribuía mal com mal, mas retribuía o mal com o bem. Só um homem que consegue se manter na sua essência, na sua inteligência emocional, no seu equilíbrio, né, em saber quem ele é, consegue saber que vai ser traído, negado, abandonado, e mesmo assim abrir mão dos seus direitos, e não revidar as pessoas, e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Só um homem assim. Então, Pedro diz, olha, siga. Interessante que é Pedro, né? Aquele Pedro lá, aquele Pedro que não tinha inteligência emocional, aquele Pedro que dizia, vou cortar a orelha, aquele Pedro que disse, Jesus, eles vão te matar, tadinho de você, não vai lá não. Ou seja, briga pelos seus direitos. Esse Pedro depois amadurece, cresce, se desenvolve e diz, olha, siga as pisadas de Jesus, porque eu vi Jesus sendo maltratado, ele não maltratava, sendo traído, sendo negado, sendo abandonado, sendo perseguido, mas ele não revidava. Então Pedro, ele seguiu de perto, ele percebeu o exemplo de Jesus. E se você quer crescer na sua inteligência emocional, você precisa entender que muitas vezes você precisa abrir mão do seu direito. Essa é a parte que talvez quase ninguém quer. Mas é direito meu. Abre mão. Abre mão para viver em paz. Abre mão para viver em amor. Abre mão para viver em harmonia. Provérbios diz que mais vale um homem paciente, um homem que exerce domínio próprio, do que o herói de guerra. Ou seja, não adianta nada você ser um herói de guerra, uma pessoa que conseguiu vencer muitas coisas. Venci na vida profissional, cresci, conquistei, comprei minha casa e não sei o quê. Sou um homem de sucesso. Venci muitas batalhas. Não adianta. Se nós somos um herói de guerra, mas não conseguimos dominar o nosso próprio espírito, não conseguimos manter a nossa inteligência emocional, porque provavelmente tudo aquilo que talvez você conseguiu conquistar e construir pode desmoronar do dia para a noite, se você não mantiver a sua inteligência emocional. Tudo que você conquistou, escuta isso, tudo que você já conquistou, a sua família, o seu trabalho, as suas conquistas, os seus bens, enfim, tudo isso
pode ser perdido por falta de inteligência emocional. E nós precisamos aprender a, muitas vezes, abrir mão do meu direito de falar. Abrir mão do meu direito de pedir, enfim. Abrir mão. Vive em paz, vive em amor. Segue o exemplo de Jesus. E a segunda coisa, querido, é que nós precisamos aprender com Jesus a sermos pessoas que não se ofendem, ou pelo menos que não se ofendem facilmente. Você precisa aprender a abrir mão do seu direito. Se você quiser se manter bem, você precisa ser uma pessoa que não se ofende facilmente. Xandão, como é que faz isso? Fácil falar. Mas como é que eu posso não me ofender facilmente? Como é que eu posso não me ofender mediante algumas palavras de umas pessoas, algumas atitudes delas? Como é que eu posso não me ofender? Como é que Jesus fazia para não se ofender? Como é que Jesus sabia que ia passar por tudo isso, mas ele não se sentia ofendido? Porque muitos de nós, muito facilmente, nós nos sentimos ofendidos, agredidos. A atitude das pessoas, a reação delas, nos ofende. Isso pode ser no casamento, isso pode ser no trabalho, isso pode ser no trânsito, na fila do mercado, do banco, da farmácia. Muitas vezes tu se sente ofendido. A forma como a pessoa falou, tu se sentiu ofendido. Talvez muitas vezes, a forma como você foi atendido em um lugar que você foi para pagar, para consumir, te ofendeu. A forma como a vendedora te recebeu, te ofendeu. A forma como o garçom que foi te servir, te ofendeu. Estou aqui para pagar. Parece que eu estou prestando um favor para o cara. Como é que é isso? Gerente, vem cá. Não gostei não, viu como o rapazinho ali. Aquele ali, ele ali me tratou, não gostei não. Estou no meu direito. Estou pagando por isso. E quantas vezes, no nosso dia a dia, palavras e atitudes das pessoas nos ofendem, rouba a nossa alegria, acaba com a nossa paz. E se você não aprender a desenvolver isso, tu vai viver se sentindo ofendido. Sabe qual para mim é o segredo de Jesus? Quando eu leio a história de Jesus, é que Jesus ele conseguia perceber que aquelas pessoas que tratavam ele assim estavam mal, perdidas, talvez mortas por dentro. Logo depois de Mateus 26, se você continuar a leitura, eles prendem Jesus então, levam Jesus, Pedro nega e diz para mim o que é que aconteceu com Judas. Quem é que estava mal, Jesus ou Judas? Quem foi traído? Jesus. Mas quem acabou pior, Jesus ou Judas? Aquele que traiu estava pior do que aquele que foi traído. Você consegue entender isso, não? Aquele que foi traído estava pior. Aquele que traiu, obrigado, Cauane. Não, inverteu. Aquele que traiu estava pior do que aquele que foi traído. Então, quando uma pessoa te fere, quando uma pessoa profere palavras ruins para você, palavras que te machucam, palavras que parece que quer te fazer desanimar, desistir, o que tu tem que entender é que essa pessoa está pior do que você possa imaginar.
E Jesus conseguia entender isso. Que é aquilo que eu canso de falar aqui. Meu irmão, quem fere é porque está ferido. Quem não consegue vibrar com o teu sonho, quem não consegue vibrar com a tua alegria, com a tua conquista, é porque ela está frustrada. Porque uma pessoa que está realizando, uma pessoa que está conquistando, uma pessoa que está vencendo, ela vai se alegrar com todo mundo que vence, com todo mundo que conquista, porque ela sabe a alegria que é. Agora, uma pessoa que não está conseguindo vencer, que está frustrada, ela fica amargurada, ela fica triste. Então, quando ela vê os outros vencer e conquistar, ela não consegue se alegrar. Então, quando ela vem falar alguma coisa que parece que quer dizer que a tua conquista não foi tão boa assim, ou que ela quer tirar, o brilho, o mérito, é porque ela está frustrada. Tu tem que entender isso. Tu não pode deixar isso te ofender. Tu não pode deixar isso acabar com o teu coração. É por isso que Jesus, meu irmão, estava na cruz, morrendo. E dizendo, Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu estou na cruz. Eu estou bem melhor do que eles. Eu estou morrendo por amor a eles. Jesus foi traído. Mas o final de Judas foi pior. Pedro foi aquele que negou Jesus. E foi Pedro que foi chorar amargamente por ter traído Jesus. Nós temos que parar de nos ofender tão facilmente. A gente não pode deixar que qualquer palavra, qualquer olhar torto, qualquer coisinha nos ofenda e desça para o nosso coração. Talvez a vendedora que não te atendeu bem é porque o dia dela está terrível. É porque em casa ela está com muito problema. E aí ela te tratou mal. Eu não vou deixar isso me ofender. Eu vou retribuir com bem. Eu vou tratar a pessoa bem. Eu vou constranger a pessoa em amor. Porque você está cheio do amor de Deus, amém? Saia daqui hoje, querido, determinado a viver esse amor. Um amor que perdoa. Um amor que se coloca no lugar do outro. Que vê a dificuldade do outro. Porque talvez o outro está ferido. Está triste. Está morto por dentro. E é por isso que só sai isso dele. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quer saber se você está evoluindo na sua inteligência emocional? Quer fazer quer tentar tirar uma prova? Responde para você mesmo. Como é que você reage nos momentos mais críticos da sua vida? Responde para você mesmo. Como é que você reage? Os momentos mais difíceis, críticos. Tu chega como um pacificador, tu apazigua, tu acalma os ânimos, tu é da turma do deixa disso? Ou você incendeia o teu coração, vem para a língua e quando viu tu já falou, tu já reagiu, tu já deixou sair tudo para fora e complicou ainda mais. Percebe? Quer saber se você está crescendo em inteligência emocional? Você se ofende facilmente ou não? Tudo aquilo que o seu marido fala, a sua esposa fala, o seu filho fala, o patrão, a amiga, enfim, os da rua, te ofendem facilmente? Te afeta facilmente? Ou não? Porque se essas coisas te ofendem muito facilmente, isso prova que eu e você precisamos crescer na nossa inteligência emocional. Porque os problemas, eles continuam, as dificuldades continuam, mas eu consigo e eu posso me manter estável, mesmo em meio à dificuldade. Amém?